eu sou a professora Débora Martins e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de química, né, de ligações químicas, certo? Aí do primeiro ano do médio, certo? E hoje vamos aprender a montar a fórmula molecular, as fórmulas moleculares, né, aí das substâncias que fazem aí ligações covalentes, certo? Então, para montar essas fórmulas, né, eu estipulei aqui 5 regrinhas aqui infalíveis para vocês poderem montar aí a fórmula estrutural aí das substâncias, certo? Então, primeiramente aqui na primeira regrinha, o primeiro passo, no caso, né, é contar todos os elétrons da camada de valência. Aqui na tabela periódica nós sabemos que a camada de valência é a última camadazinha aqui, né, de cada átomo, certo? A segunda é colocar um par de elétrons para cada ligante, certo? Ok? O terceiro é completar o octeto dos ligantes, ou seja, completar os 8 elétrons, né, de cada átomo. O quarto é colocar os elétrons restantes no átomo central. E o quinto, se o átomo central não tiver com o octeto completo, fazer ligações duplas ou triplas, certo? Ó, ligação, existem 3 tipos de ligação. Ligação simples, só com um tracinho. Lembram que esse tracinho representa 2 elétrons, certo? Ligação dupla, 2 tracinhos. Ligação tripla, 3 tracinhos, certo? Ok? Então, vamos aqui para um exemplo aqui de como montar uma fórmula estrutural. Coloquei aqui o exemplo do cloreto de potássio, certo? Então, para a gente começar aí a montar a sua fórmula estrutural, vamos seguir aqui as regrinhas, certo? Então, ali na primeira regra é contar todos os elétrons da camada de valência. Olhando aqui para a tabela periódica, né? Aqui nós temos 2 átomos, o fósforo e o cloro. Contar todos os elétrons da camada de valência. Quantos elétrons na camada de valência o nosso fósforo tem? Aqui o nosso fósforo é da família 5A, né? Tem 5 elétrons na sua camada de valência. 5 elétrons, certo? O cloro está situado aqui na família 7A, portanto, ele possui 7 elétrons na sua camada de valência, certo? Porém, o fósforo, ele só tem um átomo de fósforo aqui, ó, só um. E o cloro, ele tem 3 átomos de cloro. Então, eu vou multiplicar por 3 aqui, ó, por 3 os elétrons da camada de valência do meu cloro, porque eu tenho 3 átomos de cloro, certo? Então, multiplicando aí por 3, dá quanto? Dá 26 elétrons, certo? Dá 26 elétrons, ok? Tudo isso aqui, ó, eu tenho 26 elétrons aqui nessa minha molécula, no meu cloreto de potássio. Eu tenho 26 elétrons, eu tenho todo esse pessoal aqui, certo? Segundo passo, colocar um par de elétrons para cada ligante. Então, aqui eu já começo a montar a minha fórmula estrutural. Olha aí, ó. O átomo central sempre vai ser aquele átomo que só tem um, né? No caso, o fósforo. Ele só não tem um átomo de fósforo, então ele vai ser o átomo central, certo? Ele será o átomo central. E o restante vão ser os ligantes, certo? Vão ser os ligantes. Eu tenho quantos cloros? Eu tenho 3. Então, eu vou colocar 3 cloros, certo? Então, na segunda regrinha, diz o seguinte, colocar um par de elétrons para cada ligante, ou seja, eu vou colocar um par de elétrons para cada ligante, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, um par de elétrons, certo? Lembrando que esse tracinho é a fórmula o quê? Estrutural, e cada tracinho desse
representa o quê? Um par de elétrons, certo? Ok? Vou colocar isso aqui, essa parte aqui, mais para cá, só para vocês entenderem melhor, para ter espaço. 26 elétrons, certo? Ok. Colocar um par de elétrons para cada ligante. Então, eu gastei elétrons, né, para fazer essa ligação. Aqui eu gastei quantos elétrons? Eu gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons eu gastei já. Desses 26 eu gastei. Então, o que eu vou fazer? Se eu gastei 6, eu vou subtrair 26 menos 6 elétrons é igual a 20 elétrons. Certo? Agora eu só tenho 20 elétrons, ok? Terceiro passo, completar o octeto dos ligantes. Os ligantes são os meus 3 cloros, certo? Ó, meus 3 cloros são o meu ligante e o meu fósforo é o meu átomo central, correto? Então, vamos completar aí o octeto dos ligantes. Vamos lá. Vamos colocar aqui os elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cloro aqui tá ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completei o octeto também desse cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completei o octeto desse cloro também, certo? Quantos elétrons eu gastei para completar o octeto dos ligantes? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elétrons eu gastei. Então, como eu gastei 18 elétrons, eu vou subtrair aqui, ó. 20 menos 18, 2 elétrons. Aqui, ó. Ainda sobrou 2 elétrons. E o que diz aqui a quarta regra? Colocar os elétrons restantes no átomo central. Quem é o meu átomo central? É o meu fósforo. Então, eu vou pegar esses 2 elétrons e colocar aqui no meu átomo central, certo? O quinto, se o átomo central não tiver com o octeto completo, fazer ligações duplas ou triplas, certo? Aqui vamos verificar agora se o fósforo ele está com o octeto completo. Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, o fósforo está feliz. O fósforo completou o octeto. Então, não vai ser preciso fazer ligações duplas ou triplas, certo? Ele já se estabilizou. Então, essa fórmula aqui estrutural é a representação de Lewis. Por quê? Porque eu estou representando os elétrons com bolinhas, certo? Mas como ficaria a fórmula estrutural dele? Ficaria dessa forma aqui, ó. Ficaria dessa forma aqui. Cloro aqui, cloro aqui e cloro aqui. Com os 2 elétrons livres aqui. Essa é a fórmula estrutural, certo? Então, é assim que monta uma fórmula estrutural de uma molécula, certo? Vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos aí fazer o exemplo aqui do SO3, certo? O que diz aqui na primeira regra é contar todos os elétrons da camada de valência. Em qual família o enxofre ele está? Ele está na família 6A e o oxigênio também, certo? Então, ambos vão ter 6 elétrons na sua camada de valência. Mas o oxigênio, ele tem 3 átomos de oxigênio
essa molécula aqui tem 3 átomos de oxigênio. Então, eu vou ter que multiplicar por 3, certo? Que vai dar quanto essa multiplicação? 24 elétrons. Então, eu vou ter aí 24 elétrons, ok? Então, o segundo passo é colocar um par de elétrons para cada ligante. Então, vamos montar aqui a fórmula estrutural. Quem é o meu átomo central? É o enxofre, certo? O enxofre. Vou colocar oxigênio aqui e oxigênio aqui, certo? Colocar um par de elétrons para cada ligante. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3. Quantos elétrons eu gastei aqui para colocar, para completar os ligantes aqui no meu átomo central? Eu gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Eu gastei, 6 elétrons. Então, eu vou subtrair 24 menos 6 é igual a 18 elétrons, certo? Vou colocar um pouquinho mais para cá, para baixo. Certo? Então, eu fiquei com quantos elétrons agora? 18 elétrons. Qual é o terceiro passo? Completar o octeto dos ligantes, certo? Então, eu vou completar o octeto dos ligantes, que são os meus 3 oxigênios. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Os 3 oxigênios estão estáveis, certo? Quantos elétrons eu gastei para aí completar o octeto dos meus ligantes? Eu gastei quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elétrons eu gastei. 18 elétrons eu gastei. Sobrou quantos? 0. Não sobrou mais nenhum elétron. Acabou meus elétrons, não tem mais elétrons, né? Mas o que diz o quarto passo? Colocar os elétrons restantes no átomo central. Mas não sobrou nenhum elétron, certo? Então, no quinto passo, o que diz o quinto passo? Se o átomo central não tiver com o octeto completo, fazer ligações duplas ou triplas. Então, para isso, nós temos que verificar se o enxofre ele está com o octeto completo. Vamos lá? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele só tem 6 elétrons. Para ele completar o octeto, ele precisa de mais 2 elétrons. Mas eu não tenho mais nenhum elétron. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação dupla ou tripla. Nesse caso, como ele só está precisando de 2 elétrons, eu vou fazer uma ligação simples, né? Que equivale a 2 elétrons. Então, como é que isso acontece? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar 2 elétrons aqui desse meu oxigênio aqui, desse meu oxigênio, e eu vou compartilhar com o meu enxofre, com o átomo central. Eu vou compartilhar com o átomo central. Vamos ver agora se está estável? O oxigênio primeiro, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. O enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. O enxofre se estabilizou, certo? E como ficaria a fórmula estrutural dele? Vocês podem colocar assim ou vocês podem colocar assim, para ficar mais elegante, para ficar mais bonito, certo? Se vocês quiserem colocar os elétrons livres no oxigênio, vocês podem ficar à vontade, né? No caso aqui, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Para ficar mais elegante. Correto? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 23. 23. Vocês vão fazer os exercícios da página 23, 24 e até a 25, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam mandando aí para o site da escola que eu vou estar sanando, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.